Vamos lá, vamos voltar para o terceiro bloco da aula de hoje. Nós, como eu disse no bloco anterior, nós vamos entrar agora nas penas restritivas de direito. Tá? Bom, qual é a função e do que se trata penas restritivas de direito? E aí nós temos que partir desse entendimento, tá? Fundamental. A ideia da pena restritiva de direito é evitar uma imposição desnecessária, tá? Ou seja, não aplicar a pena privativa de liberdade quando não for um caso especificamente dessa configuração. Evitar uma desnecessária imposição à perca da liberdade. Tá? E ela tem, isso vai ocorrer com pessoas, com cidadãos que tenham condições favoráveis. Tá? Claro, em crimes que não sejam efetivamente graves, mas em cidadãos que tenham condições favoráveis. O que é condições favoráveis, professor? Como assim? Eles são mais altos, mais baixos, mais ricos, mais pobres, mais bonitos, mais feios? Não. Cidadãos que tenham até então uma conduta boa como cidadão, não sejam reincidentes, e aí afora, que nós vamos abordar logo na sequência. Tá? Nós temos que analisar, quando se fala em penas restritivas de direito, a questão da subjetividade e da autonomia. Subjetividade e autonomia. Tá? Bom, aonde está, professor, as penas restritivas de direito no Código Penal? Nós temos que saber isso. Bom, pessoal, está no artigo 43. Tá? Eu vou falar dele agora e vou voltar detalhadamente nele depois. Só para a gente falar do artigo. O que diz o artigo 43? As penas restritivas de direito. Fala que são a prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de final de semana, que eu falei antes na questão do exemplo, prestação de serviço à comunidade, a entidades públicas, interdição temporária de direitos ou limitação de fim de semana. Na verdade, está repetido limitação de final de semana. Né? Então é o seguinte, pessoal, essas são as possibilidades de penas restritivas de direito. Depois de eu falar da parte teórica, eu vou falar dessas possibilidades uma a uma. Tá ok? Bom, o que nós temos que entender um pouco mais sobre essa opção de pena? Tá? Elas são, o intuito delas é ter uma função substitutiva. Como assim substitutiva? Tá? Efetivamente, para que não se aplique a pena privativa da liberdade, ela possa substituir a pena privativa da liberdade em casos em que estejam presentes requisitos legais mínimos e que seja possível fazer esse enquadramento de acordo com o crime cometido, óbvio, e de acordo com a conduta até então do cidadão ou cidadã que veio a cometer o crime. Tá? Bom, a substituição da pena privativa de liberdade, que é a pena aquela que o cidadão vai ficar retirado do convívio com a sociedade, está especificada lá no artigo 44, inciso 1º, A, 2 e 3, que eu vou tratar na sequência. Tá? O que diz então? Quando nós formos analisar a questão da substituição da pena privativa de liberdade, nós temos que entender também as condições e os detalhes. Tá? Existem regras, na verdade. Quais são as regras? E aonde estão as regras? Professor, essas regras eu acho aonde quando eu quiser estudar? Vai no artigo 44 do Código Penal. O que diz o artigo 44? As penas restritivas de direito, que eu estava falando no bloco, no slide anterior, são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade, que eu já disse. Mas isso vai ocorrer quando, cara pálida, criança? Sempre? Não vai ter sempre. Existem algumas situações em que isso vai ocorrer. Quais são elas? Tá? A primeira, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Ou seja, para existir a possibilidade da substituição de pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, a pena aplicada ao cidadão não pode ser superior a 4 anos. Tá? Primeira situação. O crime não pode ser cometido com violência ou grave ameaça. Não pode ser um crime grave, nem com ameaça, nem com a violência ou grave ameaça. Senão, não existe a possibilidade de substituição. Tá? Outra questão. Se o crime for culposo, tá? Independente da configuração penal final, se o crime for culposo, pode haver a substituição de pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Outra opção. Se o réu não for reincidente em crime doloso. Tá? Foi outro crime culposo, ele tinha, foi sem querer. Bom, existe a possibilidade, mas se for doloso, neca pau. Tá? Outra possibilidade, a culpabilidade, antecedentes e conduta social. Desculpe, os antecedentes e a conduta social do agente, infrator. Se ele tem bons antecedentes, até então era um bom cidadão, se tratou de uma fatalidade, bom, ok, pode se enquadrar. A personalidade do cara que foi condenado, se ele a vida inteira apresentou uma personalidade legal, nunca teve problemas. O que tu acha do Joãozinho, do Pedrinho? Vive brigando, é bandido.
a conduta dele não é uma conduta aceitável, portanto ele pode não ter essa possibilidade. Tá? Então, todos esses contextos que eu estou falando podem facilitar ou prejudicar a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Tá? E eu sigo algumas observações sobre esse tema, que são elas: na condenação igual ou inferior a 1 ano, quando a condenação for igual a 1 ano ou menos de 1 ano, que pode acontecer em questões leves, a substituição pode ser feita por multa, tá? Por multa, em vez de tu ter uma pena final de qualquer gênero, tu vai pagar uma multa. Ou pela pena restritiva de direito. Tá? Ponto. Agora, se eu, em vez de 1 ano e menos, se for superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direito, multa ou 2 restritivas de direitos. Como assim? Ele pode não poder fazer final de semana apresentar em algum lugar e ainda tem que prestar serviço à comunidade. Pode acontecer. Vai depender do que então, professor? Vai depender do que aconteceu. Vai depender efetivamente do contexto do camarada e do contexto do ato que gerou essa condenação. Mas e se o réu for reincidente? O juiz pode aplicar, eu estou fazendo um remake aqui. O juiz pode aplicar a substituição? Pessoal, pode, desde que o crime anterior não seja doloso. Aí pode haver a possibilidade. Está no parágrafo 3º do artigo. Tá? Bom, quando a pena restritiva de direito se for convertida em... quando a pena restritiva de direito, tá, converte-se em pena privativa de liberdade, vai ser quando... Isso vai ocorrer quando o cidadão, o criminoso, descumprir algo que está acordado. Professor, não entendi como assim. Vamos supor que ele foi condenado a pena restritiva de direito de prestar serviço à comunidade. Ou algo, uma das opções que eu citei anteriormente. Essa pena pode sim ser revertida à pena privativa de liberdade. Por quê? Se ele acertar isso em juízo e não cumprir, o camarada nunca apareceu aqui o que era para fazer, tá? Ele pode ser recolhido e ter sua pena revertida para a pena privativa de liberdade. Se perde o direito à substituição por uma má conduta ou descumprimento, porque quando efetivamente é feito um acordo em juízo, isso tem que ser cumprido. E não sendo cumprido, ele perde o direito e o benefício que foi concedido. Tá? Bom, então, feita essa análise teórica, vamos voltar para o artigo 43, que eu falei antes, que diz lá, as penas restritivas de direito são, vou falar das penas e vou falar rapidamente sobre cada uma, pontuando as situações. Tá? Prestação pecuniária. Do que se trata a prestação pecuniária, pessoal? Nunca ouvi falar, sei o que é. Parágrafo 1º do artigo 45, tá? Traz lá a questão da prestação pecuniária. O que se trata a prestação pecuniária? É o pagamento em dinheiro à vítima. Tá? Ou dependentes, ou entidade público-privada de destinação social. Mas como assim? Vamos supor que ele teve uma condenação, tá? E ele foi condenado, ao invés da pena de liberdade, a pagar um valor. Tá? Ou a vítima, ou a um dependente, se a vítima aconteceu algo diferente, ou a uma instituição. Você vai pagar R$5.000 ao albergue municipal, por exemplo. Tá? Então essa é a configuração da prestação pecuniária. Ok? Bom, a outra opção, tá? A perda de bens ou valores. Mas não é a mesma coisa? Não, vou explicar por quê. Isso está no parágrafo 3º. Consiste na retirada de bens ou valores integrantes do patrimônio lícito do condenado. Tá? E isso vai ser transferido para quem? Para a vítima? Não, para o Fundo Penitenciário Nacional. Lembrando que o Fundo Penitenciário Nacional é um fundo que tem valores destinados para que seja distribuído na questão da organização e da melhoria do sistema penitenciário nacional, tá bom? Bom, lembrando, quando se fala da questão de perdas de bens e valores, tem algumas coisinhas que a gente tem que falar, tá? O valor vai ter um teto? Sim, vai ter um teto. Tá? Vai ser de acordo com o prejuízo causado ou pelo efeito prejuízo causado pela consequência do crime, tá? Essa vai ser o termômetro que vai se usar para se aplicar a perda de bens ou valores. Tá? Bom, essa é a questão da observação da perda de bens e valores. Agora, entrando no artigo 46, nos traz a questão da prestação de serviço à comunidade.
Isso todos vocês já ouviram falar em um certo momento da vida de vocês, de alguém ou de uma situação que alguém teve isso, que foi condenado a isso ou algo do gênero. Tá? Então, o que nós temos que entender quando se fala em prestação de serviço à comunidade? Tá? É a pena aplicada, restritiva de direito, em condenações superiores a 6 meses de pena privativa de liberdade. Artigo 46, caput, diz lá. Tá? Consiste na atribuição de tarefas ao condenado junto a entidades sociais, hospitais, orfanatos, programas comunitários, etc, etc. Então vai ser aquela situação que o cidadão vai ser condenado, tá, a passar tanto tempo prestando serviço comunitário na APAE do município tal. Um exemplo. Tá? Bom, mas como vai ser, professor? Se ele trabalha durante o dia no supermercado, que seja, 8 horas por dia, como é que ele vai fazer para cumprir essa pena? Como é que vai ser possível fazer isso? Tá? A carga horária de cumprimento dessa situação, tá, é 1 hora de trabalho por dia condenação. Ou seja, a pena vai ser afixada de modos ou de maneira que não venha prejudicar o trabalho, para não prejudicar o sustento do cidadão. Tá? Vamos supor, ele trabalha das 7h30 da manhã às 6 da tarde. Ele vai ter que cumprir pena em algum estabelecimento que possa ele cumprir a pena das 6h30 às 7h30, das 7 às 8, das 8 às 9, tá? Do meio-dia a 1, não sei. Tá? Vai depender, o judiciário vai achar um local que possa encaixar o cumprimento dessa pena. Tá? No sábado de manhã, tá? Ou no sábado, não sei, algo dessa situação. Tá? Nesse contexto. Essa é uma configuração e uma regra para o cumprimento da pena de prestação de serviço à comunidade. As tarefas não serão remuneradas. Por quê? Porque nós estamos falando de um cumprimento de pena. Não vai ser remunerado neste caso. Tá? Se ele estivesse trabalhando dentro do presídio, cumprindo a pena dentro fechado, entrávamos no modelo que falamos anteriormente. Nesse caso, não. Ele vai trabalhar 1 hora de condenação de dia, essa hora é um serviço que ele está prestando à comunidade para retribuir o mal que ele fez. Tá? Então, e como é que vai se dar isso aí? Eles botam em qualquer lugar, qualquer um vai varrer, vai pintar a parede. Primeiro se analisa as aptidões do condenado. Tá? Não tendo nenhuma aptidão, eles vão escolher lá, todo mundo sabe pegar uma vassoura, ou deve aprender. Então vai varrer lá no colégio, que seja. Tá? Mas nenhuma decisão dessas pode causar nenhum tipo de problema ou prejuízo à dignidade da pessoa humana. Tá? Isso é fato e é regra. Tá bom? Pessoal, até o próximo bloco da nossa aula.